Boa tarde, turma! Hoje a tia está aqui para a nossa aula de filosofia, certo? Lá na página 19, nós vamos dar continuidade ao conteúdo e aqui nós vamos falar, na página 19, sobre dois filósofos. É importante que vocês estejam com o livro em mãos, que aí vocês podem estar acompanhando sobre o que a tia está falando, certo? E também fica melhor para vocês estarem respondendo aos exercícios, certo? Olhar de filósofo. No decorrer do tempo, inúmeros filósofos observaram que o ser humano é capaz de pensar sobre a própria vida e que, pensando, podia fazer perguntas a respeito dela. Eles se interessaram por esse tipo de pergunta e concluíram que era importante fazê-la. Por isso, poderia ajudar as pessoas a tomar boas decisões e, assim, viver melhor. Conheça um exemplo de pergunta sobre a vida que interessou a três pensadores de diferentes períodos. O grego Sócrates, que é um filósofo, o alemão Immanuel Kant, que se pronuncia Kant, e o John Paul Sartre. São esses três filósofos, que começaram a pensar mais sobre essas perguntas. O que o ser humano pode tomar, decisões para viver melhor? O que nós podemos fazer para vivermos melhores? Para vocês, o que o ser humano pode fazer para viver melhor? Para você viver melhor? Para mim, tia Amanda, para a gente viver melhor, o que a gente precisa? A gente precisa beber bastante água, estar sempre hidratado, estar com pessoas boas ao nosso redor, que queiram o nosso bem, fazer o bem também para as outras pessoas, cuidar do nosso planeta, cuidar do meio ambiente, dos animais, da nossa vida, cuidar de quem amamos e muitas outras coisas. Aí na página 19, a segunda questão aqui embaixo, vocês vão passar essa pergunta, vocês vão escrever o cabeçalho todinho lá no caderno de vocês de filosofia, colégio, professora, série, o nome de vocês, e vocês irão fazer essa questão no caderno. Você vai registrar a conclusão a que você chegou depois de dialogar. Mesmo não estando em sala de aula, o que você vai fazer? Você vai copiar a pergunta, que atitudes são importantes para viver bem? E você vai estar escrevendo tanto a pergunta quanto a sua resposta aí no seu caderno de filosofia, certo? Aí você vai fazer ela como se fosse a primeira questão, porque vai vir outras questões aí, certo? Para vocês copiarem também. Dando continuidade, preservar a natureza. Atualmente, algumas pessoas pensam que para viver bem precisamos adquirir um grande número de produtos. Precisamos ter vários sapatos, várias roupas, vários eletrodomésticos dentro de casa. Não, precisamos ter o necessário, que a gente realmente precisa para viver bem. Que logo são trocados por outros mais novos e modernos. Esse modo de pensar e agir afeta a natureza, como a gente havia falado na aula passada, pois muitos elementos naturais são retirados do meio ambiente para serem transformados em produtos ou para serem usados como fonte de energia para a atividade humana. Além disso, muitos resíduos, ou seja, muito lixo, são descartados incorretamente no meio ambiente, causando a poluição do solo, da água e do ar. Isso é um grande perigo para a vida do planeta. Afinal, para sobreviver, os seres vivos dependem uns dos outros e também da qualidade de vida. Realmente precisamos um dos outros. Eu preciso, na minha casa, de uma geladeira. Eu preciso para conservar os alimentos, para colocar uma água. Então, existem outros seres humanos trabalhando nessa área para que a geladeira chegue aqui. Não é só apenas máquinas que vão estar fazendo a geladeira.
A natureza é como uma grande teia formada por muitos fios interligados, um ligado ao outro, que são os elementos naturais. Em uma teia, um rompimento de um fio prejudica outros, fazendo com que o conjunto corra perigo. Aí, como vocês podem ver, tem uma imagem aí do lado, como se fosse o planeta rodeado de árvores, né, da natureza, e uma teia de aranha, onde um depende do outro. Cada bicho, cada animal, cada ser vivo vai depender um do outro para poder sobreviver e nos trazer algum benefício. Eles fazem, né, um conjunto, e da mesma forma a destruição de uma espécie viva ou de um elemento não vivo, como a água ou o solo, ele coloca toda a natureza em perigo. E sem a natureza a vida não pode existir. Depois disso, vocês irão escrever, dando continuidade à questão 1 e à questão 2, para poder responder. Os seres humanos são muitos e consomem uma grande quantidade de recursos naturais. Além disso, algumas atitudes desses grupos ameaçam a natureza, o que pode ser feito para preservar a natureza, ainda que o número de seres humanos continue aumentando no planeta. Aí você vai colocar a sua resposta. Depois copia a segunda questão e coloca também a sua resposta. Aqui agora na página 21, nós vamos falar sobre sustentabilidade e pegada ecológica. Vocês já ouviram falar em sustentabilidade? Ela é muito falada e atualmente ela se refere à ideia de utilizar elementos da natureza para produzir o necessário à vida e ao conforto dos seres humanos, mas sem desperdício e destruição do meio ambiente, preservando a natureza para as próximas gerações. Isso é sustentabilidade, certo? Ela depende de algumas atitudes que devem ser adotadas pelas pessoas. A imagem a seguir, ela vai revelar algumas dessas atitudes que ficaram conhecidas como 6 R's. Vocês já ouviram falar? Que é o repensar, reduzir, reutilizar, reciclar, repor e reparar. Repensar o quê? Hábitos, atitudes. Reduzir o consumo, evitando o desperdício. Reutilizar produtos e embalagens. Reciclar produtos e embalagens que não forem reutilizadas. Repor aquilo que se retira da natureza. Reparar os danos que já foram causados à natureza. Esses são os 6 R's. Essas atitudes podem modificar a pegada ecológica, ou seja, marca deixada no planeta pelos seres humanos. Você praticando um desses 6 R's, você já está ajudando o planeta Terra, o meio ambiente. Essa marca ela representa a área da natureza atingida pela retirada de elementos para manter hábitos de vida. Uma pegada no solo mostra que alguém passou ali. A pegada ecológica, por sua vez, mostra a quantidade de elementos retirados da natureza, de acordo com as atitudes e os hábitos dos seres humanos. Aí vocês vão também fazer o quê? Na primeira questão, você tem um jogo, que o objetivo é percorrer um caminho que vai do desperdício à sustentabilidade. Vocês podem estar retirando, né, um tabuleiro da página 3, um material de apoio, e estar fazendo esse jogo em casa. Quem quiser mostrar aqui como vocês estão fazendo, certo? Vocês podem estar mandando aqui a foto. E vão escrever a segunda questão. Você vai escolher 2 atitudes sustentáveis que está indicando aí no tabuleiro do jogo e vai anotar aí sobre elas com seus familiares. Pode ser com a sua mãe, seu irmão ou quem está lhe ajudando a realizar a atividade. Você vai verificar as atitudes e vai colocar em prática em casa, certo? Como é que vocês utilizam aí as questões do tabuleiro? Você vai estar pedindo a colaboração da sua família para que isso aconteça. E se já acontece, você vai registrar aí a segunda questão e a resposta. Mas eu quero ver a prática também, certo? Não é apenas estar copiando e respondendo, não. Vocês têm que realmente estar fazendo, porque nós iremos falar isso na próxima aula, ok? Essa é a nossa atividade de hoje. Espero ter entendido e se divirtam também com o jogo. Tchau!